Bom dia a todos. Declaro aberta a quarta sessão extraordinária do ano legislativo de 2022. Convido os colegas vereadores para, em pé, fazermos a oração do Pai Nosso. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Apresentação de defesa. Sessão preliminar de julgamento de contas referente ao ano de 2014. Passamos para a ordem do dia. Leitura do ofício número 020/2022, lege, do dia 25 de abril de 2022. Bom dia novamente a todos. Santa Rita do Trivelato, Mato Grosso, 25 de abril de 2022. Ofício número 020/2022, leg. Ao excelentíssimo senhor Hugo Garcia Sobrinho. Assunto: relatório, parecer preliminar da Comissão de Finanças e Orçamentos, contas anuais do Governo do Poder Executivo, exercício de 2014. A Câmara Municipal de Santa Rita do Trivelato, representada pelo seu presidente e ordenador, Wanderson Pereira Dias, vem respeitosamente a vossa presença de vossa senhoria em cientificá-la que, em razão da sentença preferida pelo senhor juiz da primeira vara da comarca de Nova Mutum, em ação declaratória de nulidade do ato jurídico administrativo número 7536 de 2016.811.0086, retifica em exame necessário pela primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, sob a presidência de Marcel Vidal, a qual julgava parcialmente procedente, declarou a nulidade do ato de julgamento das contas públicas do Executivo Municipal, referente ao exercício de 2014, e ainda declarou nulidade do Decreto Legislativo 06/2015, de 13 de outubro de 2015, indeferindo, no entanto, o pedido de aprovação das contas do Executivo Municipal Executivo Financeiro de 2014, por se tratar de um auto de competência exclusiva do Poder Legislativo. Desta forma, em razão da competência fiscalizadora da Câmara Municipal, respaldado no artigo 31 da Constituição Federal, e ainda que não regula a tramitação do processo de julgamento de contas, deve ser atrelada a formalidades legais, respeitando o devido processo legal contraditório da ampla defesa, conforme assegura o artigo 5, inciso 25 da Constituição, 55 da Constituição Federal, encaminhando a Vossa Senhoria a cópia do seguinte documento: cópia da aprovação verificada pelo SEQEX-TC e Mato Grosso, cópia do parecer número 5.031/2015 do Ministério Público de Contas do Estado do Mato Grosso. Terceiro, parecer prévio número 56 de 2015, TP, do processo 3.582-3 de 2014, referente às contas do Poder Executivo Municipal do exercício financeiro 2014. Cópia da ata da sessão de julgamento realizada pela Câmara Municipal. Cópia do Decreto Legislativo 06/2015. Cópia da decisão judicial proferida em primeira instância. Cópia da decisão judicial retificada e reexaminada necessário pelo Epígro Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Oitavo, cópia da ata da sessão que inseriu a pauta do processo de julgamento atual das contas do governo referente ao exercício de 2014. Nono, cópia do relatório parecer prévio emitido pela Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal. Informe ainda o processo 3.583/2014, referente às contas anuais da Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato, Mato Grosso, e referente ao exercício financeiro 2014. Assim sendo, científica a Vossa Senhoria para apresentar a defesa no prazo de 15 dias úteis, que estende até o dia 16/5, protocolada a defesa escrita, se houver. E no dia 23 de maio de 2023 fica determinada a realização de sessão extraordinária específica
para apresentação da defesa oral, às 10 horas, na sede da Câmara Municipal de Santa Rita do Trivelato, Mato Grosso. E, em havendo necessidade de dilação do prazo, esse deverá ser requerido por ofício encaminhado à Câmara Municipal até dia 16 de maio de 2022. Sendo que apresenta para o momento, subscrevo com protesto de estima a preço, requerendo as providências necessárias. Cordialmente, Wanderson Pereira Dias, presidente. Leitura do parecer prévio número 056/2015, TP do Tribunal de Contas. Parecer prévio número 56/2015, TP. Emenda. Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato, contas anuais de governo do exercício 2014. Parecer prévio favorável à aprovação das contas e recomendações ao Poder Legislativo para que determine ao chefe do Poder Executivo a adoção de medidas corretivas, visto relatados e discutido aos atos do processo 3.582/3/2014. Vou pular uma parte aqui e vou só ler o parecer final do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, no uso da competência que lhe atribui pelos artigos 31, parágrafo 1º, 2º, 71 e 75 da Constituição Federal, artigo 47 e 210 da Constituição do Estado do Mato Grosso, combinando com os artigos 56 da Lei Complementar 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, o artigo 1, inciso 1 da Lei Complementar 269/2007, Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, artigo 29, parágrafo, inciso 1º e o artigo 116, parágrafo 3º da Resolução 14 de 2007, regime interno do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso. Por unanimidade, acompanhando o voto do relator e de acordo com o parecer 5031/2015 do Ministério Público de Defesa, emite parecer prévio favorável à aprovação das contas do governo da Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato, exercício 2014, na gestão do Hugo Garcia Sobrinho, ressaltando-se o fato de que a manifestação, ora exagerada, baseando exclusivamente nos exames de documento de veracidade ideológica apenas presumida, uma vez que representa adequadamente a posição financeira, orçamentária e patrimonial dos fatos registrados até o dia 31 de 12 de 2014, bem como o resultado da operação de acordo com os princípios fundamentais da contabilidade, aplicado à administração pública, Lei Federal 4320/2064 e a Lei Complementar 101/2000, recomendando ao Poder Legislativo de Santa Rita do Trivelato que determine ao chefe do Poder Executivo que nas próximas audiências públicas confeccione as respectivas atas das sessões que deverão ser disponibilizadas conforme a aprovação da obediência do artigo 4 do artigo 9 da Lei de Responsabilidade Fiscal. B. Divulgue corretamente as contas de governo durante todo o exercício, colocando à disposição do cidadão, da Câmara Municipal e órgãos técnicos responsáveis para sua elaboração, conforme prescreve o artigo 49 da Lei de Responsabilidade Fiscal. C. Mantenha-se a aplicação dos recursos na área de educação, objetivando a manutenção dos excelentes resultados das políticas públicas destinadas ao ensino. D. Aperfeiçoamento e o planejamento da execução das políticas públicas na área de saúde, visando uma mudança positiva à situação avaliada, para que essa Corte, por ocasião da apreciação das contas, esclarecidamente em relação aos seguintes indicadores referentes à taxa de detectação de hanseníase e à taxa de incidência de dengue em relação à média nacional. E encaminhe os planos previdenciários para melhorar os índice e indicadores da área da saúde e da educação no prazo de 60 dias para posterior monitoramento do Tribunal de Contas. Por fim, determina, no âmbito do controle interno, as seguintes medidas: arquivamento nessa Corte da cópia digitalizada no processo do parágrafo 2º do artigo 80 da Resolução 14 de 2007, regime interno do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, e encaminhe os autos à Câmara Municipal para cumprimento do disposto do capítulo 2 do artigo 31 da Constituição Federal,
e do inciso 2 e 3 e o artigo 210 da Constituição do Estado, e o artigo 181 da Resolução 14 de 2007 desse Tribunal. Participaram da votação os conselheiros Antônio Joaquim Walter Albano, Domingos Neto, Sérgio Ricardo e a conselheira substituta Jaqueline Jacobsen. Presente, representando o Ministério Público de Contas, Procurador-Geral de Contas, substituto William de Almeida Brito Júnior. Publique-se. Solicito parecer da Comissão de Justiça e Redação. Parecer é favorável, senhor presidente. Solicito parecer da Comissão de Finanças e Orçamentos. Parecer foi favorável. Leitura das alegações de defesa. Acerca do parecer da Comissão de Finanças e Orçamentos, contas 2014, do dia 16 de maio de 2022, protocolado dia 17 de maio de 2022, às 8 horas e 48 minutos. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Santa Rita do Trivelato, Mato Grosso. Hugo Garcia Sobrinho, brasileiro, divorciado, empresário, portador da cédula de identidade 4411191 de São Paulo, inscrito no CPF número 748-627-828/68, residente e domiciliado na Avenida Magester, número 2380, Centro Santa Rita do Trivelato, Mato Grosso. Abaixo assinado, assistido por seu advogado, conforme instrumento de mandato anexo, vem apresente Vossa Senhoria nos autos do processo administrativo de julgamento das contas de governo do ano de 2014. Apresentar. Defesa. Pelas razões do fato e de direito, as seguintes respostas. Primeiro, da dilação de prazo. O requerimento recebeu a notificação desta Casa de Leis para apresentar a defesa do processo administrativo de julgamento das contas anuais de 2014 no prazo de 15 dias úteis. A intimação também assinalou que o prazo prazo venceria no dia 16 de 5 de 2022. Ocorre que, quando ainda finalizava a defesa do julgamento com este defensor, recebeu a notificação do falecimento do seu irmão Celso Aparecido Garcia, na cidade de Itapeva, São Paulo, em 14 de 5 de 2022, e que o impossibilitou de concluir a defesa no protocolo 16 de 5 de 2002, pois teve que se deslocar até a cidade para participar da despedidas e homenagem ao seu querido familiar. Além desse fato impeditivo, os documentos só chegaram definitivamente ao conhecimento do requerente no dia 26 de 4 de 2022, pois os arquivos enviados em 25 de 4 não estavam abrindo, impedindo desta forma a efetivação da intimação do início da contagem do prazo. Diante dos fatos, seja deferido por esse pedido para prorrogar o prazo para apresentar defesa até o dia 17 de 5 de 2022. Dos fatos. Trata-se da presente procedimento de julgamento das contas do governo de 2014, depois do julgamento anterior ter sido anulado por sentença judicial transitada em julgado. Iniciado o processo, foi acolhido o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, que registrou equivocavelmente que as contas receberam 2 apontamentos nos seguintes termos: a ausência de comprovação da realização de audiências públicas para avaliação do cumprimento das metas fiscais de quadrimestres, artigo 9, parágrafo 4 da Lei de Responsabilidade Fiscal, TOP 581 do Relatório Técnico Preliminar. 1.2. As contas de governo não foram colocadas à disposição dos cidadãos para a Câmara Municipal conforme a exigência do artigo 49 da Lei de Responsabilidade Fiscal, tópico 582 do Relatório Técnico Preliminar. Emitido aludido parecer, foi encaminhado para o requerente 01, comunicado 01, ofício mais 9 documentos, porém o objetivo do julgamento, que é o parecer prévio do Tribunal de Contas do Mato Grosso, não foi enviado, como pode ser certificado junto à Secretaria desta Casa de Leis. De fato,
Os auditores do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso apresentaram 2 apontamentos, mas, depois da defesa do requerimento foi apresentado àquela Corte, contas substitui apenas o constante no item 1.2, cujo fato não foi grave o suficiente para que o parecer seja rejeitado, ensejando a aprovação das contas pelos fundamentos jurídicos a seguir expostos. Terceiro, dos fundamentos jurídicos. 3.1. Da inexistência do apontamento previsto no item 1.1 do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, a Comissão de Finanças e Orçamento desta Casa Legislativa equivocou-se ao registrar que seu relatório, como seu parecer prévio, tivesse apontamento do item 1.1 acima descrito. Extrai-se o processo de julgamento das contas do Tribunal de Contas do Mato Grosso, que apesar de ter sido apontado inicialmente pelo SEDEX, a ausência de comprovação da realização de exigências públicas para avaliação do cumprimento de metas fiscais de cada quadrimestre. Artigo 9, parágrafo 4 da Lei de Anuidade Fiscal, tópico 5.8.1, audiências públicas. Tais apontamentos foi sanada com a defesa apresentada pelo requerente. O relatório técnico da defesa emitido pelo próprio SEDEX após a defesa requerente consta que o referido apontamento deixou de existir, tendo sim convertido em recomendação, conforme documento em anexo e fecho abaixo. Conclusão. Após as bases argumentadas pelo gestor, transcreve a irregularidade remanescente, já definitivamente enquadrada no segundo a resolução 17 de 2010 desse tribunal. Hugo Garcia Sobrinho, ordenador de despesa no período de 1 de 1 de 2014 a 31 de 12 de 2014. DB08, Gestão Fiscal Financeira Grave 08. A ausência de transparência nas contas públicas, inclusive quanto à realização de audiências, nos artigos 1, parágrafo 1, 9, a parágrafo 4º, 48 e 48A da Lei Complementar 101/2000. Item convertido em recomendação. As contas do governo não foram colocadas à disposição dos cidadãos da Câmara Municipal, conforme anexo ao artigo 49 da Lei de Responsabilidade Fiscal, tópico 5.8 da publicação e demonstrações fiscais dos atos oficiais. Para que não haja dúvida, o próprio Ministério Público de Contas apontou que, em seu parecer, que substitui apenas um apontamento, já que o consta no 1.1 foi convertido em recomendação. Como dito acima, os relatórios técnicos conclusivos elencou o seguinte apontamento e atribuído ao gestor. O gestor Igor Garcia, DB08. Gestão fiscal financeira grave 08. Ausência de transparência nas contas públicas, inclusive quanto à realização de audiências públicas. Artigos 1, parágrafo 1, artigo 9, parágrafo 4, 48 e 48A e 49 da Lei Complementar 101. 1.1. Convertido em recomendação. As contas de governo não foram colocadas à disposição do cidadão da Câmara Municipal, conforme exigência do artigo 49 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Diante do exposto, mister seja exclusivo do julgamento das contas do item 1 relativo ao preliminar SEX, visto que foi excluído do relatório técnico de defesa da própria SEX, o que não integra o parecer prévio, que será apreciado por essa Casa de Leis. 3.2. No apontamento do item 1.2, as contas de governo não foram colocadas à disposição dos cidadãos na Câmara Municipal, conforme exigência do artigo 49 da Lei de Responsabilidade Fiscal, tópico 5.8.2, publicação de demonstrativos fiscais dos atos oficiais. Falta gravidade à aprovação das contas. O único apontamento realizado pelo Tribunal de Contas do Mato Grosso sobre as contas de governo de 2014 consta no item 1.2, que trata do não cumprimento do mesmo em tese, das obrigações constantes no artigo 49 da Lei Fiscal. Ou seja, colocamos as contas à disposição dos cidadãos no prazo do exercício financeiro. Vejamos o que estabelece o artigo 49 da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101/2000. Artigo 49. As contas apresentadas pelo chefe do Poder Executivo ficarão disponíveis durante todo o exercício no respectivo parecer legislativo e no órgão técnico responsável pela sua elaboração
para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade. Extrai da forma que a conta ficará no Poder Legislativo e no órgão técnico responsável por sua elaboração, nos levando à conclusão de que, depois de entregue as contas a este poder, qualquer cidadão poderia consultá-la, pois estaria na casa do povo. Apesar do requerente ter cumprido essa norma, não conseguiu comprovar a sua defesa no Tribunal de Contas e atualmente não tem mais acesso aos documentos de 2014, pois já desceram há cerca de 7 anos. O fato do requerimento não ter conseguido comprovar o cumprimento da referida norma não significa que houve violação dos princípios de transparência, pois o requerente cumpriu as outras obrigações que garantiu acesso a informações fiscais pela população, pelos nobres edis, como bem reconheceu o relator conselheiro do Tribunal de Contas, José Carlos Novaes, conforme se comprova com os trechos do parecer prévio. Foram realizadas audiências públicas durante o processo de elaboração e discussão do PPA, LDO e LOA, no artigo 48 do parágrafo único da Lei de Resultado Fiscal. O cumprimento das metas fiscais quadrimestre foram avaliados à audiência pública da Câmara Municipal, artigo 9, inciso 4 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Aos constas das apresentações pelo chefe do Poder Executivo, não foram colocadas à disposição dos cidadãos a Câmara Municipal e nem o órgão técnico responsável pela sua elaboração do artigo 49 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Mesmo que o requerente não tenha lagrado êxito em comprovação do cumprimento da norma supracitada, o Ministério Público, entendendo que não se trata de um apontamento grave, por total ausência de prejuízo à transparência pública, emitiu um parecer para a aprovação das contas. A. Pela emissão do parecer prévio favorável à aprovação das contas anuais do Governo da Prefeitura Municipal de Santana e Trivelato, referente ao exercício 2014, sob a responsabilidade do Hugo Garcia Sobrinho, com fundamento nos artigos 26 e 31 da Lei Complementar Estadual número 269/2007, Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, artigo 176, parágrafo 3º do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Mato Grosso, artigo 5º, parágrafo 1º da Resolução do Tribunal de Contas do Mato Grosso, número 10.008. Perdão, 10/2008. Por outro lado, o requerente na condição de prefeito municipal cumpriu todas as normas constitucionais quanto aos limites de gasto com o pessoal, além de ter realizado investimentos em saúde e educação acima do mínimo legal, demonstrando ter realizado uma gestão com políticas públicas fundamentais para o desenvolvimento social e econômico do município. Se não, vejamos. As despesas no total com o pessoal do Executivo Municipal foi de 46,19% do total da receita corrente líquida, não ultrapassou o limite de 54% fixado no alíneo B do inciso 3º do artigo 20 da Lei Complementar 1101/2000. O município aplicou na manutenção do desenvolvimento do ensino o equivalente a 35,10% do total da receita resultante dos impostos municipais, compreendido a proveniência de transparência estadual e federal, atendendo os dispostos do artigo 202 da Constituição Federal. Receita base, 17.033.9.446,64. O município aplicou nas ações dos serviços públicos e de saúde equivalente a 23,8% do produto de arrecadação dos impostos que se refere ao artigo 156 e dos recursos que se trata o artigo 158, alíneo B, do inciso 1º e parágrafo 3º do artigo 159, todos da Constituição Federal, nos termos do inciso 3º do artigo 77 do ADCT-CF, que estabelece o mínimo de 15%. Desta forma, diante da ausência de prejuízos da transparência fiscal, assim como cumprimento dos limites constitucionais em consonância com o parecer do Ministério Público, o Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso emitiu parecer favorável à aprovação das contas de governo do requerente, nos seguintes termos. Vou pular essa parte porque já foi lido no expediente ao contrário. No parecer do Tribunal de Contas já foi lido.
Continuando, indicadores da área de saúde e educação no prazo de 60 dias para posterior abandonamento desse Tribunal de Contas. Assim como não há, no parecer prévio do Tribunal de Contas do Mato Grosso, o registro de qualquer fato grave que justificasse sua rejeição mista, seja mantido ou aprovada a contas de governo 2014 do requerente. Quarto, dos requerimentos. Diante do expor requerer que seja deferido esse pedido para prorrogar o prazo para apresentar a defesa até o dia 17 de 5 de 2022, reconhecendo esta peça como tempestiva. 2. Seja reconhecido a inexistência do apontamento constante do item ponto 2 do parecer prévio da SECSEX para, diante da ausência da gravidade do apontamento do item 1.2, mantido o relatório técnico de defesa para mesma SECSEX, mantido o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso para aprovar as contas de governo do requerente, referente ao ano de 2014, pois só assim Vossa Excelência estarão proferindo a decisão mais lidimia e soberana justiça. Nesses termos, pede deferimento Santa Rita do Trivelato, Mato Grosso, 16 de maio de 2022. Assis Souza de Oliveira, advogado OAB, Mato Grosso, 8107. Solicitamos a presença do ex-prefeito, senhor Hugo Garcia, para esclarecimento ou seu representante legal, o qual terá 30 minutos para oferecer a defesa prévia. Alô? Oi? Bom, primeiramente, eu tomo aqui a liberdade de dirigir aos senhores vereadores, colegas, amigos, eu que represento o nosso legislativo aqui, Trivelato, em chamá-los de colegas. Colegas porque a cadeira que vocês ocupam hoje eu já ocupei por 12 anos. Consecutivos na minha cidade natal, uma cidade de 30 mil habitantes, e ocupei por 3 vezes a presidência da casa. Então a gente já conviveu com essa larga experiência na questão da aprovação de contas. Mas nós estamos no estado do Mato Grosso, e o estado de São Paulo também não era diferente. A gente sempre aguardando o posicionamento e o relatório do Tribunal de Contas para poder dar sequência na aprovação das contas referente aos prefeitos. Bem, meus colegas, é uma honra estar aqui com vocês hoje, vocês me dando essa oportunidade de falar aqui pessoalmente. Então, em nome do presidente da Câmara, cumprimento todos os seus vereadores, e o que me resta aqui a dizer pelo visto, vocês ouviram uma defesa que ela explana praticamente todos os pontos de vista, a opinião do Tribunal de Contas, o parecer do Tribunal de Contas, que sempre foi o norte para todos nós, na época eu fui vereador, para fazer o procedimento da aprovação das contas. Uma coisa eu tenho a convicção, uma vez prefeito, você leva o seu problema pelo resto da vida. Isso aí não é fácil. Hoje as nossas legislações, elas não são nada flexíveis, e os apontamentos pelos quais a gente é condenado, é apontado, a gente, Cedenir, que trabalhou como secretário, sabe, o prefeito já paga um custo em multa e tudo mais. Isso aí a gente já é onerado. E quase na totalidade das vezes,
Panda. Presidente, a gente são ações que às vezes não é propriamente o gestor, porque quando numa gestão se compõe de vários cargos e responsabilidades que deveria às vezes cumprir. Isso aconteceu inclusive no meu primeiro nas contas de 2013, um apontamento a respeito do aplique. Também a mesma consequência vem os apontamentos e e uma funcionária lá na ponta deixou de alimentar o sistema de aplique, mas o ônus cai para o prefeito. Mediante essa explanação do Marildo e a nossa defesa escrita, o que eu alego aqui a dizer aos senhores é o seguinte: na gestão a qual fui responsável em 2013, procurei dar o máximo de mim, fazer as coisas da maior forma de transparência. Tivemos políticas públicas, principalmente voltado muito à educação, está aí o exemplo, e tivemos resultados. Vocês são testemunhas vivas aí que Trevelato chegou ao primeiro lugar no IDEB. Isso não acontece por uma questão simplesmente milagrosa, não. Você tem que haver uma atuação, uma determinação e objetivo para chegar nisso aí. Na saúde também não foi diferente. Não digo que, como gestor, a gente não comete erros, mas nunca foram erros assim, de dolo, de mal intenção, de querer ter aproveitamento do erário público. Isso jamais na minha gestão. E tenha consciência tranquila do dever cumprido. E eu gostaria mesmo, né? Consequentemente, vai vir as contas do ano de 2016 também, porque nós somos aí desvirtuado, não entrou em pauta a votação do parecer de contas, mas entrou um parecer interno da Câmara, que contradiz perfeitamente com o objetivo da aprovação das contas do prefeito. Certamente, possivelmente, dentro do meio de vocês, no futuro, num futuro próximo, poderá sair daqui um prefeito, como também um outro cidadão. E vão ver que essas questões de apontamento, se nós voltarmos para todas as gestões anteriores, tanto o Wilson como o Morandini, todos tiveram, e dificilmente só aqueles que não fazem nada mesmo. Então tem que... Quanto às audiências públicas, nós sempre fizemos audiência pública. Às vezes eu fico imaginando qual foi, aonde que foi que interrompeu essa informação, encaminhamento para a Câmara. E também o prefeito não fica sabendo de tudo isso aí, entendeu? Mas caberia no bom senso, quando tem um presidente de Câmara, quando eles, eu preciso aqui, entra em contato com o prefeito, eu não recebi aqui a prestação de conta. Eu acho que é dentro dessa linha que todos nós devemos trabalhar, não torcendo para aquele que, quanto pior, melhor, né? Mas, felizmente, tanto é que tivemos resultado, a própria justiça reconheceu, eu pude vir ao pleito tranquilamente, como nessa última eleição, porque a gente sabe da lisura do processo que nós fizemos. E porque se hoje o gestor ele é brindado, cada vez mais a nossa regulamentação ela é assim muito rigorosa. Tanto é que saiu uma lei, que não recordo o número agora, que para muitos fatos, há muitas apontamentos, saiu uma lei porque é aqueles apontamentos que não tem dolo, que não houve mal intenção. Porque às vezes você toma a atitude de fazer o certo e pode até errar, mas não houve mal intenção na questão. Não houve malícia, não houve interesse.
Até o Igor não está aqui, mas eu ia falar para ele, se apontamento, você pode ter certeza, Igor, que você vai receber muito. E você vai passar o resto da sua vida ali respondendo uma coisa ou outra, porque é natural, dentro de um processo político de gestão, você tem um adversário e, na medida do possível, alguns deles tenta fazer denúncia ao Ministério Público e quem tem que provar que é inocente é o gestor. Até que eu prove que eu sou inocente, eu estou recebendo a notificação, tenho que me defender e ainda continua. Né? Em alguns casos, denúncia de estrada, coisas absurdas. Mas, perante a Deus, eu garanto, tenho a convicção do meu dever cumprido, de ter feito, procurado fazer o melhor para Trivelato, né? Levamos escola para Trivelato, posto de saúde, e as casas, saneamento básico, são obras fundamentais que a população vai usufruir e traz grande benefício para nós. E todos os gestores, de uma certa forma, às vezes eu conversei com o Ego, a nossa obrigação é sempre dar sequência naquilo que o gestor fez, principalmente das coisas boas. Às vezes tem obra aí que foi feita, não se utiliza, mas ele não fez com mal intenção, ele fez para usar. A gente também tem que ter essa flexibilidade, né? Então, quando a gente vê aí o que está acontecendo nos governos, né? Muitas coisas que acontecem e as pessoas levam por outro lado, não se aprofundam nas questões e acaba não usando a mesma régua que usa para um ou para outro. E é o que eu digo, diz que pau que bate em Chico tem que bater em Francisco, entendeu? Encerrando aqui o meu pedido, como colega de vocês, como gestor, da consciência tranquila do dever cumprido. A votação será no próximo dia 15, não estarei aí. Realmente o nosso prazo se estendeu, perdi um irmão no sábado passado, né? Mas são coisas da vida que a gente tem que superar e não, essas coisas, o tempo vai trazendo essas notícias, esses fatos desagradáveis na vida da gente. E para encerrar então, meus colegas, que eu diria, peço o apoio de vocês, que tenha certeza que a consciência e a justiça vai prevalecer na consciência de cada um. E que aprove, acompanhe a decisão do Tribunal de Contas, que teve seu parecer prévio aprovado. Eu me lembro que eu tive um parecer prévio da conta do ano seguinte, 2015, quando nós tivemos o IDEB. Um dos conselheiros, até tem um artigo, é o Milagre de Santa Rita. Ficou 10 minutos elogiando o município, colocando o município como exemplo do estado do Mato Grosso. O milagre foi o que aconteceu na nossa educação, que nós estávamos lá na lanterna, passar primeiro colocado. E Trivelato tem tudo para acontecer, estão vivendo um bom momento da administração. Seu Ego tem feito, na medida do possível, a cidade está se transformando, que era o objetivo nosso também. Nós tínhamos uma política de toda essa pavimentação, porque eu não me admitia fazer um método de pavimentação sem, eventualmente, ter colocado toda a infraestrutura embaixo, para evitar aqueles cortes no asfalto e tudo mais. Mas não tive sucesso para o segundo mandato, mas o Ego deu continuidade e as coisas estão acontecendo. E cumprindo seu dever de casa, eu chamo tudo isso aí não é mérito, é obrigação de fazer o melhor. Então, e ele teve também já disse aqui numa oportunidade aqui, uma Câmara com
com uma condição de analisar imparcialmente as questões, não política. Eu vejo nas gestões, tanto na anterior quanto nessa, ele foi muito mais beneficiado do que na minha época. Mas não é pelo fato. É pelo fato de que na cabeça de cada um de vocês, o pensamento, e cada projeto que chega ao alcance de vocês lê com os olhos, mas vê com o coração. Se o negócio for bom, vocês aprovam. E se for ruim, ou corrige, ou melhora, ou não aprova. E essa é realmente a função do vereador. Muito obrigado pela oportunidade, agradeço esse espaço de poder, na minha humildade e simplicidade, fazer esse apelo aos senhores, que não vou estar aqui dia 15, estarei em Teresópolis, por motivo os destinos da vida, né? Mas eu tenho minha esposa que está fazendo medicina, daqui 4 anos é médica, então são compensações que só por Deus mesmo que acontece. Então, a gente tem que dar todo apoio. Mas, como diz, uma vez por eu moro lá, divido o meu tempo, mas meu coração sempre está entrevelado. E uma vez político é eternamente político. Você mora eternamente político. Isso é um recado que eu dou para todos vocês aqui. Eu não entrei na política porque quis e também não saí porque quis, mas vou morrer político. Muito obrigado pela oportunidade e Deus que abençoe a todos. Determino a realização de sessão de votação das contas referente ao ano de 2014 para o dia 15 de junho de 2022, às 9 horas. Passamos para o fechamento da ata. E para constar-se, lavou-se a presente ata, que vai ser aprovada por mim, o primeiro secretário, o senhor presidente e os demais vereadores presentes. Não havendo mais assuntos a tratar, declaro encerrada a sessão ordinária.